Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje é quarta-feira da Semana Santa, ou Quarta-feira Santa. Amanhã já começamos o Tríduo Pascal. E ao longo destes dias, segunda, terça e quarta, a Igreja propõe-nos, a primeira leitura da missa, os cânticos do servo de Yahvé. São poemas que estão no livro do profeta Isaías e que falam deste personagem misterioso que é o servo de Yahvé, o servo do Senhor. Os exegetas dividem-se e uns dizem que este servo é uma pessoa concreta do povo de Israel, identificam-no outros com o próprio Messias, e outros ainda, os exegetas, dizem que não é uma pessoa específica, mas é um grupo dentro do povo de Israel que permanece fiel a Deus. A Igreja mais tarde reconhece nestes textos uma profecia messiânica de Cristo, iluminada, guiada pelo Espírito Santo, interpreta autenticamente a Escritura. Quero convidar-te a lermos, tu e eu, pausadamente este texto e conversarmos com ele, conversarmos com o Nosso Senhor. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. O servo de Yahvé é aquele que recebe do Senhor a missão, esta missão da redenção. E fala como um discípulo de Deus, quer dizer que diz as palavras que ouve dizer a Deus, e palavras estas que são de alento. Alentam, confortam, fortalecem, robustecem os que andam abatidos. Imediatamente me vem à imagem, Senhor, os tempos que passaste na Palestina, há uns séculos atrás, quando tu anunciavas a verdade, falavas do Evangelho, convidavas todos a virem a ti. Vinde a mim todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como as pessoas, Senhor, sedentas de verdade, à procura de amor, de compreensão, de um sentido para a vida, à procura de esperança, de um novo começo, como as pessoas encontravam em ti tudo o que esperavam e muito mais. E hoje não é diferente. Também as pessoas continuam com sede da verdade, de amor, de justiça, de vida, de comunhão, e as pessoas encontram, ontem como hoje, tudo isso e muito mais em Ti, Jesus, em Ti, na Tua Igreja, através dos Teus discípulos. Ora, tu e eu temos a experiência da oração em que nos dirigimos ao Senhor, em que procuramos junto dele estas palavras de alento, em que procuramos luz para a nossa vida, esperança, força para continuar. E como o Nosso Senhor, de maneiras por vezes inéditas, misteriosas, nos vai respondendo, não ao ritmo que nós desejamos, mas ao dele, mas saímos confortados da oração, saímos com a certeza de que tudo isto faz parte de um plano de Deus e que a sua graça não nos falta. Mas não nos limitemos a ser receptores destas palavras de alento, da palavra de Deus que nos ilumina e nos fortalece. Tu e eu, pelo batismo, recebemos o Espírito Santo e somos e devemos ser também discípulos, porque estamos unidos a Cristo, devemos, nos nossos ambientes onde nos movemos, devemos tornar presentes as palavras de alento de Cristo, com a nossa vida, com a nossa alegria, a nossa esperança, o nosso otimismo, mas também com aquela palavra oportuna, o conselho, o gesto, uma pequena conversa, ou simplesmente ouvir. De muitas, muitas maneiras podemos tornar presente a palavra do próprio Deus junto de tantas pessoas deste mundo que andam à procura delas, dessas palavras, que andam à procura dele, desse Deus que é Nosso Senhor e que tu e eu já conhecemos e que queremos ajudar a fazer esta ponte, que possam encontrar-se com a nossa ajuda, possam experimentar a presença, a amizade, o conforto de Cristo. Todas as manhãs, continua a leitura, Ele, Deus, desperta os meus ouvidos
para eu escutar como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos, e eu não resisti nem recuei um passo. Certo e sabidos que não damos aquilo que não temos. Já ouvimos isto muitas vezes e aplicado às coisas da fé também tantas. Ora, para nós sermos este discípulo que leva a presença de Deus ao meio do mundo, que ajuda os homens e mulheres deste tempo, tão perdidos, tão desorientados, a encontrarem-se com o único que satisfará os anseios do seu coração, Jesus Cristo, é preciso que tu e eu estejamos carregados, cheios de Jesus. Sabemos que é na medida em que somos amigos de Cristo que cresce em nós a fé, o entusiasmo por essa fé, a alegria de sermos católicos, esta vibração viva e forte que de facto depois pode interpelar quem connosco convive. Não precisamos de ser pessoas excepcionais, com talentos extraordinários, com uma capacidade oratória invulgar. Não, nada disso. Basta sermos católicos convictos. Católicos que estão convencidos que encontraram o tesouro escondido no campo e que estão contentes por ter este tesouro e que não o trocam por nada e todos os dias se alegram de possuir este tesouro, a amizade de Cristo na sua igreja. Senhor Jesus, pedimos-te neste momento que nos atraias a ti, que nos ajudes a ir todos os dias ter contigo, a permanecermos junto de ti. Pedimos, Jesus, que nos abras os ouvidos, não os ouvidos que estão na nossa cabeça, mas os ouvidos da alma, que estejamos atentos à tua palavra, à tua voz, a tudo aquilo que tu nos dizes, que tu, tão baixinho às vezes, nos sussurras, que nos deixemos interpelar por ti, que deixemos que a tua palavra ecoe nas nossas almas, que sejamos como este servo que deixa que os seus ouvidos sejam abertos por Deus, que está atento, escutando Deus. E que, depois, com estas palavras que nos são dadas, nos são oferecidas, com esta presença que nos é dada a saborear em cada dia, Senhor, nós consigamos perceber, compreender a nossa missão, a tua vontade para a nossa vida e que nós sejamos como este servo. Não recusamos a tua vontade, Senhor. Não recuamos de um passo. Queres que eu seja santo, Senhor? Eu quero também. Não vou desistir. Mas é difícil, tenho que abdicar disto, tenho que abdicar daquilo. Senhor, mas é tão mais aquilo que tu me dás. Eu abdico de umas ninharias e às vezes de coisas que... E tu que me dás é uma felicidade muito, muito maior. Queres que eu tome determinada decisão na minha vida, que eu me reconcilie com aquela pessoa, que eu leve a sério a vocação. Senhor, ajuda-me, dá-me força a ser corajoso, a confiar plenamente em ti. Se eu tenho fé, Jesus, eu tenho fé, como é que eu posso não fazer aquilo que sei que tu queres? Agora dá-me uma fé maior, dá-me convicção, esta convicção profunda que falávamos há pouco, Senhor, que eu a tenha para não me desviar nem recuar, mas caminhar sempre contigo, sempre seguindo as tuas inspirações. Continua o servo: apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. A coisa começa a tornar-se um pouco mais dura. Vemos que a missão do servo é tudo menos fácil, tudo menos agradável. E aqui vemos claramente a profecia da paixão de Cristo. Jesus não se desviou, foi maltratado, foi injuriado, foi caluniado. A calúnia é o sofrimento que está na ordem do dia. E Jesus não se desviou, não recuou um passo, deixou que o tratassem mal, porque através desta aceitação paciente do sofrimento, dos maus tratos, da injustiça que caía sobre ele, esta aceitação não só paciente, mas cheia de amor, com o desejo de cumprir a vontade do Pai. Pois foi assim, Senhor Jesus, que tu obtiveste para nós a salvação. Obedeceste o sofrimento, obedeceste até à morte, numa cruz, e obedeceste por amor do Pai, por amor de mim. A leitura ainda continua, convido-te que a faças pausadamente na tua casa, na igreja. Nós terminamos aqui,
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, o Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.